Ainda vai falar conosco deste culto da família, aonde nos reunimos para bendizer o nome daquele que é digno de ser louvado, daquele que é digno de ser glorificado. E eu creio que você vai sair daqui mais conhecedor da palavra de Deus, edificado, para que tu possa resistir aos dias maus, porque estamos vivendo dias trabalhosos. Porém, aquele que teme a Deus e que tem Deus do seu lado, ele é mais do que vencedor. Glória a Deus, louvado seja o Deus eterno. Para ministrarmos nesta noite, eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 127 e também o Salmo de número 128. O Salmo de número 127, eu quero ler com a igreja um versículo, que é o versículo de número 1, verso de número 1. Salmo de número 127, a primeira leitura, verso 1, e o Salmo de número 128, nós vamos fazer toda a leitura do Salmo de número 128. Quantos encontraram? Digo amém. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo de número 128 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde de Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Os irmãos podem tomar assento, e neste momento nós vamos estar ministrando a palavra do Deus eterno. Queridos, amados irmãos, reunidos aqui estamos nesta noite tão especial, desta noite a qual Deus nos proporciona de estarmos uma vez mais na sua casa. Nós viemos aqui participar deste culto intitulado Culto da Família. E é bem verdade que falar sobre família é falar de momentos de alegrias, mas também é falar de momentos de tristezas e decepções. É no âmbito familiar que nós temos as maiores alegrias. É tão bom quando uma mãe e um pai vê a sua casa indo bem. É tão bom quando a gente vê a casa em ordem. É tão bom quando a gente vê o nosso lar indo bem, filhos bem, marido bem, esposa bem, casamento bem. E isso traz uma alegria, isso traz uma satisfação, isso traz um gozo, uma satisfação tão grande. Porém, queridos, amados irmãos, é também no âmbito familiar que nós temos também grandes tristezas. É no âmbito familiar que a gente chora pela perda de um ente querido. É no âmbito familiar
Quando alguém da nossa família adoece e nessa situação de enfermidade, de doença, sem poder saber o que fazer, sem ter capacidade de resolver o problema, muitas vezes nós nos tornamos impotentes, sem ter a mínima condição de resolver a situação. É no âmbito familiar que temos alegrias, mas também muitas tristezas. Traz para nós desconforto. É no âmbito familiar que nós travamos grandes batalhas para nós mantermos a nossa casa em ordem. Haja vista que a família, ela tem sido bombardeada de uma tal forma pelo inimigo das nossas almas. O inimigo, ele tem investido pesado para desestruturar a família. E é lamentável nos dias em que vivemos e ao olharmos para as famílias, muitas são as famílias que têm sofrido e têm dado brecha para que o inimigo ele venha destruir casamentos, famílias sendo devastadas e desestruturadas pela ação do inimigo das nossas almas. E é bem verdade que a Bíblia diz que ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Mas eu louvo a Deus que o Senhor Jesus ele veio para desfazer as obras do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo das nossas almas, ele sabe que se ele investir pesado contra a família, se a família não for bem, a sociedade, a igreja não vai bem. Se o inimigo conseguir atingir a família, todos os outros setores que envolvem a vida do homem, que envolvem a família, não vai bem. Porém, queridos amados irmãos, eu louvo ao Senhor, o Deus eterno, porque este Deus, ele tem nos deixado a sua palavra, e a palavra de Deus, ela tem nos ensinado a viver uma conduta familiar, para que nós não venhamos dar brecha para o inimigo das nossas almas. Eu louvo a Deus que nós temos a palavra que tem nos ensinado com muita sabedoria, cada verso, cada palavra contida, revelada por Deus. Essa palavra tem nos ensinado a viver de forma que o inimigo não tem vez. Porque, queridos amados irmãos, uma casa que está edificada na palavra, o diabo ele não toca. E se tocar, é porque Deus tem um propósito, assim como ele tinha para a família de Jó. Uma casa que é edificada na palavra de Deus, pode vir tempestades, pode vir lutas, pode vir vento, pode vir o que vier, mas essa casa, essa família que está edificada na rocha, na palavra, que ouve, que obedece a palavra de Deus, essa casa está preparada para enfrentar dias de lutas, dias de prova. Por isso, nesta noite, nós nos reunimos neste grupo da família para ouvir a palavra de Deus, porque sabemos que esta palavra, ela é poderosa, ela edifica a nossa casa, ela edifica o nosso casamento. Esta palavra, ela edifica a nossa vida. E se o inimigo se levantar contra a nossa casa, contra a nossa família, lá estará a palavra de Deus tendo alicerce para a nossa vida. E nesta noite eu quero dizer que a casa que está edificada na palavra, o inimigo não toca, não toca, não toca.
E eu quero dizer para ti nesta noite: santo e santa do Senhor, se tu te manter fiel à palavra, se a tua casa habitar a palavra, o inimigo ele se levanta, mas ele se levanta para cair, porque lá tem palavra, na tua casa tem instrução de Deus. Aqui não Satanás, na minha casa, na minha família, meu, porque aqui habita a palavra. Em casa que habita a palavra, a manifestação da presença de Deus. Lá que habita a palavra, a manifestação da glória de Deus. E nesta noite esta glória está aqui. Nesta noite esta presença está aqui. Sabe por quê? Porque aqui há famílias que estão ouvindo a genuína, a verdadeira palavra do Deus eterno, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, querido e querida, onde há a palavra, a manifestação do Deus eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Edifique a tua casa segundo os fundamentos da palavra. Porque se a tua casa estiver edificada de acordo com os ensinamentos, não tem lugar para briga, não tem lugar para discórdia, não tem lugar para traição, não tem lugar para falta de perdão, não. Mas se essa casa estiver edificada na palavra, essa casa está blindada contra os ataques do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, que a palavra possa habitar dentro da tua casa, dentro da minha casa, para que o inimigo ele não venha desestruturar a minha e a tua casa. Muitas famílias desestruturadas, porque muitos não têm conhecido os ensinamentos da palavra de Deus. Muitas famílias destruídas, porque têm abrido mão dos ensinamentos da palavra. Mas eu louvo a Deus que na terra ainda há um povo que ama a palavra de Deus. Ainda há famílias que amam a palavra de Deus. Ainda há crentes que amam a palavra de Deus. Ainda há pais que ensinam aos seus filhos o temor ao Senhor. Ainda há pais que trazem seus filhos para a casa de Deus e desde pequenininho já vão instruindo, ensinando, para que quando crescerem não se desviem dos caminhos do Deus eterno. Glória a Deus. Aleluia, glória, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como nós amamos a palavra. Como nós amamos a palavra. Porque a palavra de Deus é ensinamento para mim e para ti. A palavra de Deus é ensinamento para que a nossa casa esteja blindada contra os ataques do inimigo. Louvado seja o Deus eterno. Aleluia. O Deus eterno está aqui. O Deus desta palavra está aqui. Louvado seja o Senhor. O inimigo ele pode se levantar, mas uma casa que tem a palavra, o inimigo ele não consegue destruir. O Salmo de número 128, ele é conhecido como o Salmo da família, irmãos. Todos nós conhecemos esse Salmo. E esse salmo ele é conhecido como Cântico dos Degraus, ou Cântico de Romagem, ou de Peregrinação. Se nós formos vasculhar um pouco a história desses salmos, conhecido como Salmo de Romagem ou de Peregrinação, ou Cântico de Degraus,
Nós vamos buscar na história que na época das grandes festas de Jerusalém, os judeus eles se reuniam em caravanas. Eles reuniam-se em caravanas que seguiam em direção a Jerusalém. E então a história vai nos dizer que os judeus eles reuniam as suas famílias, reuniam todos os seus filhos, marido, esposa, pegavam o animal, pegavam a sua oferta e eles saíam já de casa. Eles já saíam cantando esses cânticos, eles já saíam de casa já cultuando a Deus. Os judeus reuniam as suas famílias e eles já iam a caminho em direção a Jerusalém, cantando a Deus. O que tu quer dizer com isso? Que família que adora a Deus não tem brecha para o inimigo, irmão. Casa que adora a Deus, o inimigo ele não tem vez. Por isso nós estamos aqui nesta ocasião. Nós já saímos de casa. Quem trouxe o seu filho, quem trouxe a sua esposa, o seu marido, disse: hoje nós vamos no culto da família. Arruma aí, te prepara, nós vamos lá. De hoje nós vamos adorar a Deus. E você chegou aqui nesta noite, você chegou aqui nesta casa de adoração, você chegou aqui nesta casa com a tua família para cantar um cântico de adoração. Você já louvou, você já adorou, você já cultuou, já disse que ele é Deus tremendo, já disse que ele é Deus santo, já disse que ele é digno de ser adorado. Enquanto a família estiver adorando o único e verdadeiro Deus, não terá brecha, o inimigo não terá vez na tua casa, porque essa casa é altar de Deus, essa família é altar de Deus. Ele que luta, o Deus eterno me trouxe aqui para te dizer: é tempo de adorar, é tempo de cultuar, é tempo de bendizer esse Deus todo-poderoso. Mas talvez você esteja dizendo: lá em casa não é fácil, lá em casa só problema, só dificuldade. Eu quero dizer que para vencer isso, o segredo é adorar o Deus eterno. Em vez de murmurar, cante. Em vez de reclamar, adore. Porque esse Deus é digno de ser adorado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, exaltado. Aleluia. Aleluia. Cântico dos degraus. O Salmo de número 128 era um dos cânticos. Era um dos cânticos que as famílias iam cantando, subindo Jerusalém para adorar. Eu quero dizer: se está difícil, louve. Se está na prova, louve. Se a situação na tua casa não está bem, continue adorando. Porque Deus não resiste uma adoração sincera. Deus não resiste um louvor sincero. Mas irmão, tem sido dia de luta, eu sei. A Bíblia vai dizer que lá em Eucana tinha uma mulher que era estéril por 9 anos. Tinha uma outra chamada Penina. Essa dava filhos, essa gerava. Mas porém Ana, que ele amava, essa mulher estava atribulada. Essa mulher, o seu coração estava entristecido. Mas a Bíblia vai dizer que uma certa feita, Eucana reúne a sua família. E Ana, que estava atribulada, porque não gerava, não dava filhos, ela também subiu a Siló. E ela foi à casa de Deus. O que ela foi fazer? O texto diz que eles foram adorar.
dia de adorar a Deus. Querido, querida, como é lindo, como é maravilhoso um crente na prova, um crente passando por dia difícil, família passando por dia de vale, de deserto, mas mesmo assim essa família se reúne para prestar culto e adoração. Eu falei aqui que todos nós, no âmbito familiar, temos problema, temos decepções, temos luta, mas nós temos um Deus que é digno da minha e da tua oração. Não importa o momento, se de alegria, se de tristeza, se de dor, o que importa é adorar o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. E eles subiram lá, e Ana amargurada, Ana chorosa, e ela só seus lábios se moviam. Ele então a teve por embriagada. Ana conta toda a história, é ali usado por Deus da palavra para ela. E então o texto diz que ela já não era mais aquela mulher amargurada. Sabe por quê? Porque crente que recebe a palavra de Deus e que consegue adorar em meio à prova, esse crente, ele recebe renovo, esse crente, ele recebe restauração. Por isso, eu iniciei este texto, esta reflexão, esta mensagem, dizendo que o inimigo não tem vez na casa de quem está firmado na palavra de Deus e que adora o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Então, adora. Louvado, exaltado é teu nome. Adore ao Senhor na tua casa. Adore ao Senhor com a tua família, para que Deus ele se manifeste. Só que o Salmo de número 128, ele é um salmo que é uma sequência, uma continuidade do Salmo de número 127. O Salmo de número 127, o salmista ele vai dizer a seguinte expressão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O salmista está dizendo: se Deus não estiver na casa, se Deus não estiver na minha e na tua casa, se Deus não estiver nos alicerces da minha e da tua casa, tudo que envolve a nossa vida é algo em vão. Deus precisa estar dentro da minha e da tua casa. Deus ele precisa estar dentro do nosso casamento. Deus ele tem que estar dentro da nossa família. Porque casa que tem Deus, casa que tem Deus, essa casa é uma casa abençoada, essa casa é uma casa próspera. Casa que tem Deus é uma casa bem sucedida. Se o Senhor não estiver na casa, no relacionamento, nada disso adianta. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando Jesus ele entra na casa de alguém, Jesus ele entra para transformar a casa. Quando Jesus ele chega na casa, a casa pode estar uma bagunça, mas se Jesus Cristo tiver lugar, essa casa será transformada. A Bíblia vai dizer, vou citar aqui 3 casas que Jesus entrou, e que essas casas foram mudadas por Cristo. A casa de Jairo,
E Jesus chegou ali e deu vida. A casa de Simão Pedro. Jesus chega na casa de Pedro. A sogra de Pedro estava tendo febre. Quando Jesus chega lá, Jesus curou a sogra de Pedro. Na casa de Pedro, Jesus levou cura. Jesus também se hospedou na casa de Zaqueu, publicano. E naquela casa, Jesus levou salvação. Por isso é importante, por isso é necessário nós abrirmos as portas da nossa casa, para que Jesus Cristo faça morada na nossa casa. Porque na nossa casa, se Jesus Cristo estiver presente, tem paz, tem felicidade. Na casa em que Jesus Cristo está, há milagre, a renovo, a salvação, a cura, a libertação. A casa em que Jesus Cristo está é uma casa próspera, é uma casa feliz, porque onde Ele está, Ele transforma o ambiente. Deixa Jesus edificar todos os dias a tua casa, para que tudo aquilo que tu precisa diariamente Ele possa suprir, para a glória e o honor do seu nome. Vou encerrar, queridos, fechar este momento, esta palavra, mas no final eu vou só recapitular para que tu entenda o que eu ministrei nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 128, versículo de número 1, diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Aí o salmista ele continua dizendo: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. E o versículo 4 ele diz esse: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A mensagem central do Salmo de número 128 é: feliz o homem que teme ao Senhor. O homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos será feliz. E em consequência disso, a sua esposa e os seus filhos serão abençoados por Deus. Um homem que teme ao Senhor, esse será próspero e feliz. Temor ao Senhor não é sinônimo de ter medo de Deus. Ah, eu pequei, eu errei, Deus vai me matar. Não. Temer a Deus, nós precisamos respeitar e obedecer a Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Ele diz: temer o Senhor é odiar o mal, o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. O homem que teme a Deus, ele aborrece o mal. O homem que teme a Deus, ele, quando faz algo que desagrada a Deus, no momento de falha, de erro, ele sente vergonha de Deus. E quando eu medito nesse texto, literalmente, quando a Bíblia fala que o homem que teme a Deus será abençoado e próspero, literalmente está se relacionando ao homem.
Essa palavra nesse texto é literalmente o chefe da família, da casa. Por quê, irmãos? Imagina uma mulher casar com um homem infeliz. Imagina a mulher casar com um homem que não é feliz dentro de casa. Esse lar será um lar que não terá felicidade, porque o chefe da casa, ele vive mal-humorado, ele é arrogante, ele só vive zangado, irado, e essa casa não terá felicidade. Mas o homem que teme a Deus, que se distancia do mal, que faz de tudo para agradar a Deus, que teme ao Senhor, tudo que envolve a sua vida será uma vida de felicidade. O segredo para mim e para ti, querido, se nós quisermos de fato viver uma vida de felicidade, se a nossa casa de fato nós quisermos que seja uma casa feliz, que haja temor a Deus, reverência e obediência à palavra, porque ele dizia: anda nos seus caminhos. Esse é o segredo. Um lar que teme a Deus, um marido que teme a Deus, a sua mulher será como videira frutífera, e os seus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Ou seja, a sua casa será uma casa próspera e abençoada. Eu encerro aqui nesta noite dizendo para você, dizendo para mim, que se a minha casa, a tua casa estiver edificada na palavra, e se nós nos reunirmos para adorar a Deus em família, se Deus estiver na nossa casa, no nosso lar, e nessa casa tiver um chefe de família, um homem temente ao Senhor, esse lar será um lar abençoado e próspero, e o diabo não desestruturará esta casa. Glória a Deus. Fique com esta palavra, e que tu possa, que eu possa aplicar na nossa família, para que o inimigo não tenha brecha, mas que o nome de Deus seja glorificado. Pastor Teixeira, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa e esta igreja de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus.